Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 7 do podcast e este é o meu lado B. Hoje vamos falar de uma coisa que já estou para falar há algum tempo. Quero falar-vos do conceito... Não, quer dizer, não é um conceito, já começo. Já começa, é só começar a gravar que eu atrapalho-me toda. Mas pronto, não é um conceito, é tipo uma filosofia de vida que também não precisa de ser algo tão grande como uma filosofia de vida, mas é simplesmente um pensamento, uma forma de agir perante as coisas, que é algo resumido numa frase como antes feito do que perfeito. Ok, bora lá. Então, eu sou uma pessoa consideravelmente perfeccionista. E estamos a falar daquele perfeccionismo que às vezes nos atrapalha. Por exemplo, nos fazer, ou neste caso, não nos fazer coisas... Eu tentei dar a volta por um sítio, mas deu igual. É um perfeccionismo naquele patamar que nos atrapalha, porque queremos ser tão perfeccionistas que... por acharmos que as coisas não estão ao nível que nós queremos, acabamos por desistir de as fazer. Vocês também são assim? Imaginem, isto é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos tempos da minha vida. Um bocado por, obrigação. Não é obrigação, mas por algumas situações que aconteceram na minha vida, eu vi-me obrigada a ter que fazer as coisas como eu sabia e ao ter sido colocada nessa situação, eu acabei por desenvolver as minhas capacidades nessas coisas em questão e acabei por melhorar as minhas capacidades. Ou seja, aquilo que eu conseguia entregar antes de eu ser, entre aspas, obrigada a ter que o fazer como conseguia, era pior do que aquilo que eu consigo entregar agora. Porque por não ter tido outra alternativa a não ser fazer as coisas tal como eu sabia, conseguia e podia no momento. Espera aí, perdi-me, tenho que ir ouvir. Ok, já voltei. Isso fez com que eu não tivesse outra alternativa a não ser fazer. E como é que nós aprendemos? Com a experiência, inevitavelmente. Há uma opção que é aprender com a experiência dos outros. E eu tento fazer isto sempre que posso, sobretudo relativamente a coisas más. O que é que eu quero dizer? Há certos tipos de experiências que eu não preciso de ter para saber que não quero ter aquele resultado. Mas pronto, voltando ao ponto que eu estava a querer chegar. Eu já me esqueci qual era, peraí. Ok. Ainda não me lembrei de qual é o ponto, mas o que eu quero dizer é, e agora passando para um exemplo na prática, uma das coisas que eu talvez não tenha feito mais cedo, por causa desta coisa do perfeccionismo, talvez tenha sido este podcast. E eu, quando decidi fazer o podcast, eu comecei a fazê-lo mesmo a desligar o botão quase totalmente do perfeccionismo para meter isto no ar, porque senão eu nunca ia fazer. Nunca o ia fazer. Porque eu tenho a noção das coisas que eu acho que não estão no nível que eu gostaria que estivessem. E uma delas é a quantidade de vezes que eu faço. Estão a perceber? A quantidade de vezes que eu hesito no meu discurso. A quantidade de... calinadas no português que eu dou, e isto para mim é uma coisa inadmissível. Outra, a quantidade de vezes que eu digo e eu comecei-me a perceber disso quando comecei a ouvir o podcast, porque eu ouço o podcast antes de publicar. Geralmente ouço os episódios quando não são muito compridos. Ao início eu ouvia, sim, antes de publicar, mas depois acabei por, lá está, não ligar tanto às imperfeições
e tentei certificar-me de que tudo ficava razoavelmente apto, tendo em conta o parâmetro que eu tenho, que, digamos, permite que eu publique o podcast. Ou seja, quando eu me refiro ao parâmetro que permite, na minha perspectiva, é aquilo que para mim, ainda que não esteja perfeito, está razoavelmente publicável, digamos assim. Vocês não viram as aspas que eu fiz no publicável, mas pronto. O que é que me fez querer falar deste tema? É exatamente as escalinadas no português. Eu sou aquelas pessoas que são polícias gramaticais. Eu detesto erros ortográficos e erros linguísticos. Eu acho que é uma coisa que, para mim, inclusive para uma das coisas com as quais eu trabalho, é fundamental, porque também trabalho, por exemplo, com redes sociais, e a língua faz parte da nossa credibilidade e é uma coisa que me uma coisa que me entristece muito é o desprezo das novas gerações pela língua portuguesa, sabem? E até a preferência pela língua inglesa, por exemplo. E eu acho a língua portuguesa uma língua tão rica e cada vez mais isso se está a perder por várias razões, e posso mencionar que uma delas é a forma como... Claro, isto é apenas a minha opinião, né? Isto não é um facto, isto é uma opinião. Uma das razões, na minha opinião, é a forma como o português, a língua portuguesa, a disciplina, está, programada para... Calma, não é isto que eu quero dizer. O que eu quero dizer é a forma como a língua portuguesa é ensinada nas escolas, atualmente. E eu gosto. Eu era uma pessoa que tinha ótimas notas a português. Eu gosto, eu entendo, para mim é super tranquilo. Mas eu consigo também ter a perspectiva de que é uma forma muito matemática de ensinar o português. E que há certas coisas que não são assim tão aplicáveis ao dia a dia. No entanto, acho que a matemática ainda está mais desenquadrada com o dia a dia. Claro, não estou a falar das pessoas que trabalham diariamente com matemática em contextos mais complexos. Estou a falar dos contextos mais práticos e que realmente nos fazem falta no dia a dia. Os tipos de contas que eu tenho que fazer normalmente não tem nada a ver com... Não é que não tenham nada a ver, mas a frequência com que eu tenho que trabalhar, por exemplo, com percentagens, é muito maior do que a quantidade de vezes que as hipotenusas e os catetos me foram úteis. Estão a perceber, não estão? E a mesma coisa se passa com o português, ainda que não seja assim tanto. Vocês que estão a ouvir, dependendo do vosso interesse pela disciplina de língua portuguesa ou de português, podem ou não concordar comigo. E provavelmente vão discordar. E se vocês não têm este interesse pela língua portuguesa, se calhar não percebem o quão faz sentido a forma como alguns conteúdos realmente são aplicáveis à nossa comunicação. Mas é muito engraçado, porque às vezes as pessoas estão a falar comigo e eu estou a separar os grupos de cada frase. Ou estou a classificar mentalmente algum tipo de frase ou algum tipo de palavra, ou faço mesmo a distinção. Isto é muito complicado de explicar, eu não sei se me estou a fazer entender, mas eu ainda faço a interpretação e a construção das frases baseada na forma como me foi ensinada, através da forma matematizada como o português é ensinado. Mas ainda assim, até eu acho que é um bocadinho demasiado e um bocadinho desadequado. Mas pronto, onde é que eu quero chegar com isto tudo? Como eu disse, eu ouço os episódios, ou quase todos, e eu... Não foi o último episódio, foi o penúltimo. No penúltimo episódio
Epá, eu dei uma grande calinada. Não foi uma calinada. Não foi uma calinada. Eu disse foi uma coisa que não era isso que eu queria dizer. Que foi relativamente à frequência dos episódios que íamos assumir que o podcast neste momento ia ter. Que seria uma vez a cada 2 semanas. E eu demorei bué, enrolei bué o meu discurso porque não estava a conseguir explicar que era uma vez a cada 2 semanas. Expliquei que era uma vez a cada 2 semanas para no final dizer, portanto, o podcast é bissemanal. Isto para vos dizer o quê? Eu percebo os erros que dou, eu sei os erros que dou, porque ao ouvir eu tenho a consciência dos erros que dou. E é uma coisa que para mim é muito frustrante. Errar, por exemplo, na concordância da quantidade das coisas. Isto pode ter sido confuso, mas eu vou-vos explicar. Houve um episódio que foi quando eu estava a falar não sei do quê. Foi no episódio das novas gerações, que eu falei sobre aprender instrumentos musicais. Mas eu disse aprender instrumentos musicais, ou o que é que foi? Ou instrumentos... Não, foi instrumentos foi instrumento musicais, acho que foi isso que eu disse. Estão a perceber? Isso é a concordância... A concordância da quantidade, ou seja, instrumentos, a quantidade da palavra instrumentos não concorda com a palavra musical. Instrumentos é plural, musical é singular. Estão a perceber? Portanto, este tipo de erros eu percebo-os quando ouço. E é frustrante porque eu quando estou a gravar, ou melhor, quando eu estou a falar, a minha cabeça está a pensar numa coisa que eu quero dizer, mas eu não consigo verbalizá-la como eu estou a pensar. E eu quando estou a ouvir, é engraçado, mas frustrante, porque eu estou a ouvir e estou a prever aquilo que vou dizer a seguir, porque sei o que é que disse, não é? Mas estou a dizê-lo mentalmente da forma como eu pensei e imaginei. E depois é que me apercebo que eu afinal não disse assim as coisas. E é muito frustrante. E tomei a consciência do quão mal eu falo. E é uma coisa que para mim é um bocado preocupante. Porque, sabem, só tenho a consciência porque me ouço. Se eu não me ouvisse, não tinha noção. E tomei a consciência de que a minha comunicação é muito, mas muito melhor escrita do que oral. Portanto, porque é que eu também vos estou a dizer isto tudo? Para que vocês saibam que eu sei das calinadas que dou. E para as pessoas que me conhecem, que felizmente não são muitas, mas para as pessoas que me conhecem, antes de me virem cobrar as minhas calinadas, porque eu com a minha mania de polícia gramatical estou sempre atrás delas e dos erros delas, quando me vierem cobrar, aqui fica a minha carta Pokémon contra os meus próprios erros, ok? Portanto, eu agora posso errar, que vocês sabem que eu errei. Ou melhor, desculpem, não era isto. Vocês sabem que eu sei que errei. Portanto, não me podem vir cobrar esses erros. Combinados? Combinados. Obrigada. Também vos queria dizer que eu tenho um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Claro que eu ainda não o li, mas já o tenho há uns valentes que uns 5 anos, por aí, na boa. Sim, talvez uns 5 anos. Mas já, por causa deste episódio, já o trouxe para o pé de mim e pode ser que eu ainda este ano consiga ler, não é? Vamos ver. Porque sabem, desde o episódio que eu falei no sistema de pontos, a quantidade de vezes que eu peguei num livro, que foi exatamente o que me levou a criar o sistema de pontos, foi 0. Portanto, estão a perceber, não é? No entanto, em contrapartida, adquiri alguns hábitos que estava a tentar adquirir, ou melhor, não estava a tentar, que eu gostava de adquirir já há algum tempo e não tinha conseguido. E agora estou a conseguir, graças a este sistema de pontuação. Por isso, tem sido mesmo muito positivo. Sabem, há muito tempo que eu não bebia 1,5 litro de água por dia. E eu ontem consegui beber porque, imaginem,
eu já vos disse-vos no último episódio que eu preciso conseguir muitos pontos por dia porque quero tatuar. E espera aí, eu vou explicar porque é que eu estou a hesitar. É porque eu quero vos dizer duas coisas e a minha cabeça está, por um lado, começa por este ponto, mas depois ao mesmo tempo, está uma vozinha a dizer, não, começa pelo outro. E é esta luta constante. Não, eu não tenho esquizofrenia. Quer dizer... Agora fiquei preocupada. O meu medo é o diagnóstico ser pior do que aquilo que eu estou à espera, né? Bom, o que é que eu queria dizer? Já me perdi, pronto. Ok, o que eu queria dizer é... Esses tais hábitos, eu coloquei uma pontuação um bocadinho mais elevada para me motivar a fazê-los. E um deles foi beber 1,5 litro de água por dia. E agora, como eu preciso de pontos, e como eu não quero desistir de chegar aos 3.000 pontos até ao dia da tatuagem, uma excelente forma de eu lá chegar é fazer essas coisas que valem mais. E que eu quero muito fazer e que me iriam fazer bem, mas que por algum motivo não faço, seja por preguiça, por procrastinação, por falta de empenho, não interessa. Mas está a funcionar. Por exemplo, uma das coisas que eu precisava muito de fazer frequentemente eram alongamentos durante algum tempo. E eu nunca fiz isso. Em casa, do nada. E do nada pensei, hoje vou fazer. E isto foi há 4 dias. E nas últimas 3 noites seguidas eu fiz alongamentos antes de dormir. E isso deu-me mais pontos. E supostamente tem benefícios para relaxar, né? Para ajudar a dormir, né? Mas que eu sou imune, aos quais eu sou imune. Benefícios aos quais eu sou imune. Mas consegui. Tenho estado a fazer e não me custa nada. E meto os bonecos enquanto eu estou a fazer alongamentos. E pronto, ganho pontos. Estou a fazer bem ao meu corpo. Estou a adquirir um bom hábito. E é isto. Estão a perceber? Só tenho é que tomar a iniciativa para fazer isto com a leitura. Por isso, uma boa forma, se calhar, é aumentar um bocadinho a pontuação da leitura, nem que seja temporariamente. E eu tenho de estar a fazer muito este jogo flexível com este sistema, relativamente às pontuações e a mais umas coisas que tenho para vos dizer. E tem funcionado muito bem porque consigo adaptar, por exemplo, as pontuações às minhas necessidades do momento. E isso é ótimo. E vocês podem pensar, mas assim estás a facilitar e estás a ganhar mais pontos só porque sim. Não é só porque sim, porque reparem, eu agora até à tatuagem vou modificar um bocadinho as pontuações que, vão-me ajudar a chegar à pontuação que eu quero mais rápido. Mas reparem em tudo aquilo que eu vou fazer. Percebem? Ou seja, eu até posso não chegar aos 3.000 pontos, mas se calhar eu até lá todos os dias vou ter bebido 1,5 litro de água. E isso é o meu objetivo, muito mais do que os próprios 3.000 pontos, estão a perceber? Por isso, é por aqui que eu vejo as coisas. E também, uma das ideias que eu tive para conseguir chegar aos 3.000 pontos foi acrescentar uma coisa ao meu sistema de recompensas, que são os desafios, que se dividem em desafios diários, semanais e mensais. Os diários têm uma pontuação de 30 euros. 30 pontos cada desafio que eu me propuser e cumprir por dia vale 30 pontos. Cada desafio que eu me propuser numa semana vale 50 pontos. Não é nada 50, é 75. 75. E cada desafio que eu me propuser num mês e conseguir atingi-lo vale 100 pontos. Vale 100 pontos. E isto é uma forma excelente de eu me desafiar a fazer coisas que se calhar de outra forma não iria fazer. E de conseguir também chegar a pontuações mais altas. Portanto, é ótimo. Acho que é apenas uma questão de nos mantermos flexíveis connosco, com os nossos objetivos, e não há problema nenhum em adaptá-los às circunstâncias atuais,
que muitas vezes não são aquelas que nós imaginamos que seriam. E eu tenho, por exemplo, a mania de planificar as tarefas do dia seguinte, tipo, absurdamente. Qual é o contrário de execuível? Inexecuível? Espera aí, vou pesquisar, deixa lá ver. Isto agora já é tudo aqui em tempo real, já não há cá cortes, esqueçam. Ora, contrário de execuível. Vamos aprender. Inexecutável, inexecuível, irrealizável, infactível. Bom, esqueçam este, o último. O que eu queria dizer é exatamente isto, inexecuível. Então não é fácil trabalhar no campo das possibilidades. E muitas vezes nós planeamos o nosso dia seguinte ou o nosso dia e temos imprevistos. Porque a própria planificação é um trabalho feito no campo das possibilidades e isto não é nada fácil de fazer. Portanto, acho que o objetivo... A chave, digamos assim, é nós mantermos-nos flexíveis e preparados para lidar com as adversidades e para adaptar os nossos objetivos e as nossas tarefas às circunstâncias atuais. E acreditem que isto é mesmo muito benéfico porque vai evitar frustrações, vai nos ajudar a chegar aos nossos objetivos. Bom, enfim, essas coisinhas todas, né? Também acho que é um bocado óbvio. Por isso, mantenham-se flexíveis convosco mesmos. Sejam realistas. E quando se aperceberem que não conseguiram ser realistas, nunca é tarde demais para adaptar aquilo que vocês planearam às circunstâncias atuais. Mais vale às vezes dar 2 passos para a frente. Dar 2 passos para trás para depois dar 1 para a frente do que dar 3 para trás porque não demos 3 ou 4 para trás, né? Porque não demos 2 para trás no tempo certo. E às vezes ganhamos mais se recuarmos um bocadinho para ver as coisas de outra maneira do que se insistirmos em continuar a bater na mesma tecla. Bem, acho que por hoje é tudo. Deixo-vos com esta reflexãozinha. Espero que de alguma maneira isto vos ajude e até já!